Flávio disse aqui no início, e eu gostaria de reforçar: o que nós vamos tratar não é algo simples, mas eu gostaria que você entendesse. Este livro aqui, a Palavra de Deus, é o único meio que eu e vocês e qualquer ser humano tem para saber o que Deus tem para nós em todas as áreas da nossa vida. Nós cremos que a Bíblia é a infalível e inerrante Palavra de Deus. Tudo que nós tratamos a partir deste púlpito tem como centro as Escrituras e Cristo. O segundo é que, ainda que as consequências para os pecados, dos pecados, variem, tanto aqui na terra, quanto diante de Deus no juízo, não existe aquele ou esse pecado mais grave. As consequências variam. E no juízo também vai haver uma diferença. Mas a questão é que para Deus pecado é pecado. E essa é a maior realidade minha e sua. Nós somos pecadores. O texto de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, o último livro da Bíblia, o apóstolo João diz e traz ali uma relação. João escreve inspirado pelo Espírito, e ele fala de alguns pecados e daqueles que vivem nessas práticas. Qual é a situação deles diante de Deus? Apocalipse 21, 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Os incrédulos que não creem em Cristo, os depravados dentro da área sexual, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, mais uma vez, os que praticam feitiçaria, qualquer religião que trabalhe com ocultismo, espiritismo e outras. Os idólatras que adoram, que se prostram diante de imagens, mesmo sendo supostamente de santos. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a condenação eterna. Essa lista, ela diz claramente que pessoas que vivem nestas práticas, nessas diversas práticas, se elas não se arrependerem crendo em Cristo, elas serão condenadas pelo Deus que nós não sabemos os seus caminhos, pelo Deus que é santo, que Ele é amor, misericórdia e graça, mas que Ele é justo. Todos aqueles que viverem nessas práticas serão justamente condenados por Deus. E só há uma oportunidade para mim e para você: nos arrependermos crendo em Cristo. Todos aqueles que não se arrependem e não recebem a Cristo, não creem na sua obra lá na cruz, feita por amor e de graça, serão condenados. Essa é uma dura realidade, mas que nós temos que tratar quando nós abrimos a palavra. E hoje nós vamos abordar um dos pecados que nós intitulamos aqui os dias de Ló, e nós vamos ver o que essa expressão, os dias de Ló, significam, e a nossa reflexão é: será que esses dias chegaram? Nós vamos abordar um dos pecados dentro da imoralidade sexual, que é o homossexualismo. A imoralidade sexual, ela tem várias vertentes, uma delas é o homossexualismo. E eu gostaria de trabalhar com vocês 4 verdades dessa palavra de Deus. A primeira delas é que Deus criou os seres humanos.
Deus criou a humanidade. E Ele nos criou biologicamente diferentes, fisicamente diferentes. Ele nos criou seres sexuados, com apenas duas possibilidades. O texto de Gênesis é claro em dizer, e Jesus o confirma nos evangelhos, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nunca houve, não há, nem jamais haverá, entre os seres humanos criados por Deus, qualquer outra alternativa. Não há nenhuma outra possibilidade. Qualquer outra alternativa para a criação de Deus, em que Ele disse ao final, e viu Deus que tudo era muito bom. Qualquer outra forma que fuja do homem e da mulher é, à luz da palavra de Deus, pecado. Há uma exceção fisiológica que se chama hermafroditismo, que é quando uma criança nasce com um distúrbio raríssimo e que apresenta ambos os órgãos sexuais femininos, às vezes em parte, às vezes completos, os órgãos sexuais masculino e feminino ao mesmo tempo, órgãos externos e externos. As causas para isso não são claras. Alguns entendem que o óvulo talvez tenha sido fertilizado por 2 espermatozoides ou alterações genéticas no desenvolvimento do feto. Mas essa é uma disfunção física, é uma anomalia. Assim como em outras áreas, que são anomalias como síndrome de Down, a microcefalia, que nós vemos ultimamente, fibrose cística e outras doenças que são e que entraram no mundo por causa do pecado, sim, mas que são disfunções físicas. Mas o que nós vamos tratar aqui não é uma disfunção física. O segundo ponto é que qualquer outra expressão de sexualidade, além desta, do homem e da mulher, criados por Deus, é pecado contra Ele. Se Deus criou somente homem e mulher, outra, entre aspas, possibilidade, é contra a Bíblia. Portanto, contra Deus. Qualquer outra forma de relação sexual que não seja entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, é pecado. Que não seja entre um homem e uma mulher, muito claro, dentro do casamento, é pecado. Homossexualismo sempre foi pecado na Bíblia. Nos patriarcas, Gênesis 19, 1 a 28, na lei, Levítico 20, 13, nos profetas, Ezequiel e no Novo Testamento. Nós vamos ver alguns textos que mostram isso. O primeiro texto é de Levítico capítulo 18, os versículos 1 e o versículo 22, porque o versículo 1 diz quem está definindo que aquela prática é pecado, e depois o autor, que é Moisés, o escritor é Moisés, ele vai listar vários pecados, e no versículo 22 ele vai dizer escrever o que Deus disse. Falou mais o Senhor a Moisés, no versículo 1, dizendo: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Abominação é pecado, nem uma mulher com outra mulher. Romanos capítulo 1, versículos 25 a 27, diz também de maneira muito clara, quando a palavra de Deus diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra todos aqueles que detêm a verdade pela mentira, e uma das mentiras que são ditas hoje é essa. Olha o que a palavra diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por terem mudado a verdade, aí o texto continua: por isso Deus os abandonou às paixões infames.
Porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus entregou as suas paixões, aquilo que eles queriam fazer, e que é algo contrário à natureza, e que todos nós vemos isso de maneira clara fisicamente. Deus nos criou de maneira diferente, homem e mulher. Uma outra relação que mostra que esta prática é pecado diante de Deus está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Parece que ele está falando para nós, ele está falando para nós. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Todos aqueles que vivem nessas práticas. E por que nós estamos listando? Porque não há diferença entre um e outro. Nós vimos na primeira lista em Apocalipse, todos os mentirosos, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, não importa quais sejam, crendo em Cristo, não herdarão o reino de Deus, e o seu destino é a segunda morte. Por mais difícil que seja de nós afirmarmos isso, é o que a palavra de Deus diz. A palavra também diz que, além da prática, até o que é comum hoje, que se tenta impor em alguns casos, é o homem se vestir como mulher e vice-versa. Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Ah, isso é Velho Testamento, é época da lei. O princípio é o mesmo. A lei moral de Deus não mudou. Leis civis, cerimoniais, sim, mas a moral, não. Mas além do homossexualismo, recentemente, e muito recentemente, surgiu uma distorção, mais uma distorção da sexualidade, criada de maneira maravilhosa por Deus, e que também é pecado. E vocês, creio que vocês têm ouvido algumas vezes, que são os, entre aspas, transgêneros. O que são a definição de transgêneros? São pessoas que supostamente têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente do seu sexo atribuído. As pessoas transgênero, entre aspas, podem se identificar como heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais. Pansexuais é que faz sexo com qualquer coisa. O que isso significa na prática? Por exemplo, alguém que nasce homem, eles vão dizer que nasce homem atribuído, mas pode ter uma mulher naquele corpo de homem. E vice-versa. Por dentro, o sexo atribuído é homem, mas por dentro, ou em seu cérebro, pode ser uma mulher e vice-versa. Mas por que isso aqui está entre aspas? Porque de acordo com Deus que criou a humanidade, isso é mentira. Essa ideologia é uma opção. Mas por que tratar disso? Por que tratar disso? Porque é triste pensar, irmãos, mas eu creio que muitos de nós não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Por que tratar disso? Porque assim como mentiras, como da evolução, de que não foi Deus que criou, que tudo passou por um processo evolutivo sem Deus. Que mentiras como
a do homossexualismo como sendo natural. Mentiras como do direito do aborto ou do direito de assassinar uma criança. E muitas outras já fazem parte do mundo que a gente vive, de um sistema que jaz no maligno e que a Bíblia chama de mundo, e que quer fazer com que nós acreditemos em mais uma delas. E que tem implicações seríssimas, especialmente para nós, que temos filhos pequenos. A mídia tem divulgado isso de maneira muito intensa. E no dia 20 de setembro isso, de 2015, isso tem hoje pelo menos, a mídia tem divulgado isso há pelo menos nos últimos 5, 6 anos. E tem se intensificado. Mas no dia 20 de setembro de 2015, para citar um exemplo, o programa Fantástico da Rede Globo fez uma matéria sobre os transgêneros. Foi uma matéria extremamente tendenciosa e mentirosa. E eles levantam e trazem alguns casos, e pegam o caso de uma família nos Estados Unidos, com um menino de 5 anos de idade, que se chama Sebastian. E que aquele menino começou a dizer para os pais que era uma menina. E eles então foram procurar alguns profissionais, e começaram a mudar o nome do filho delas, de Sebastian para Camille. E começaram a tratar Sebastian, de 5 anos, como se ele tivesse a capacidade de entender o que ele estava fazendo, como menina, porque algumas pessoas disseram que ele era transgênero. E aí a reportagem traz algumas dessas falas. Acredita-se que a explicação seja genética, ou então desequilíbrio hormonal durante a gestação. A verdade é que o tema de nossa reportagem ainda é uma questão muito recente para a ciência. Como lidar com crianças e adolescentes transgêneros? Mas para aquela criança não é mais uma teoria. Eis, no decorrer da reportagem, eis algumas conclusões que eles trazem. Ainda é cedo para ter certeza se Camille, não se Sebastian, se Camille é transgênero. Uma psiquiatra entrevistada, é isso que ela está dizendo, uma eventual expressão do sexo oposto na infância não significa nada, mas como tem que se passar isso, aquele menino de 5 anos estava sendo ensinado pelos seus próprios pais que ele era uma menina. Qual que é o problema? O problema é que se um adulto quer fazer a opção sexual que ele quer fazer, ele tem todo o direito. Não fazer isso com uma criança de 5 anos. Em nome da ciência. De uma ciência que não tem provas, nem nunca vai ter, porque Deus criou o homem e a mulher. Qual que é a proposta? Lançar uma mentira como verdade. Metralhar uma mentira como se fosse verdade. A reportagem é extremamente tendenciosa. Psicólogos e psiquiatras e outros profissionais que eram contra se levantaram nas mídias, mas ninguém divulga isso. Uma psicóloga que teve por um tempo, por 2 anos, se levantou contra, uma psicóloga se levantou contra aquilo. O Conselho Regional de Psicologia quis tirar dela os direitos. Ela não teve a mesma formação? Psiquiatras não têm a mesma formação? Por que um diz que é e o outro não pode dizer? Mas isso conta a oposição a essa proposta? Não conta. Há 2 semanas, e foi por isso que eu quis trazer esse estudo. Há 2 semanas, o Fantástico começou agora uma série. E aquilo que era teoria, que continuava sem prova, continua sendo, mas muda o discurso. Quem sou eu? E com quem eles estão trabalhando? Com crianças e adolescentes. Isso está no mundo ocidental, em tudo. Há um ciclo, Europa, América e América Latina.
É uma mensagem, uma pregação para o mundo todo. O que pode acontecer se uma criança é identificada como transgênero? Algumas etapas são possíveis. Primeiro, ela vai receber um tratamento psiquiátrico e psicológico. Não pode dizer que aquele menino, tratá-lo como menino, porque eu estou vendo o menino, mas eu não posso tratá-lo. Eu posso deixar a possibilidade para menino, mas eu não posso tratá-lo como menino. Então vai precisar de um tratamento psicológico e psiquiátrico para que se vê se é. A segunda possibilidade, então, depois vem a segunda etapa, é um tratamento hormonal. Ficou claro que aquela criança se diz menino num corpo de menina, então tratamento hormonal para ela. Até mais tarde, a possibilidade da cirurgia de mudança de sexo. Em alguns países isso está sendo feito com crianças. Por que tudo isso entre aspas? Porque é uma mentira, de acordo com a palavra de Deus e com a ciência. Esse homem é o Dr. Paul McHugh, psiquiatra, ex-psiquiatra, formado em Harvard, uma das maiores universidades do mundo. Ele foi chefe da ala de psiquiatria do Hospital Johns Hopkins, por 20 anos o melhor hospital dos Estados Unidos. Então é alguém que está falando com conhecimento. Olha o que ele diz sobre isso. A transexualidade é um transtorno mental que merece tratamento. Mudança de sexo é biologicamente impossível. Pessoas que promovem a cirurgia de redesignação sexual, mudança de sexo, estão colaborando e promovendo uma desordem mental. Transsexuais que fizeram cirurgia do sexo suicidam-se 20 vezes mais do que pessoas não transexuais. Estudos mostram, e esse é o ponto, estudos mostram que de 70% a 80% das crianças que demonstraram comportamentos transexuais na infância, ao longo do tempo, deixaram espontaneamente esses comportamentos. Deixavam porque era possível deixar, hoje não é mais. Ele não está falando como crente. Ele está falando com alguém que conhece. E não é pouca coisa. Por que há hoje tantas manifestações em defesa do homossexualismo e dos, entre aspas, transgêneros? Há várias, ou as principais razões. A falta de estrutura familiar. A ausência dos pais, de um dos pais na formação do menino, formar o caráter do menino e formar dele um homem. E da mãe fazer da sua filha uma mulher. Excessos por parte dos pais, excesso de proteção. Violência. Abusos emocionais, sexuais. Orientações equivocadas como essa dos conselhos regionais. Pega a revista, a minha esposa é psicóloga, pega a revista. Esses dias eu estava vendo a revista falando sobre isso, do Conselho Regional de Psicologia. Você perde a sua titulação se você disser o que Deus diz. Mas um dos mais fortes hoje é a mídia. Em todos os níveis. Em absolutamente todos os níveis. Em novelas, noticiário, desenho para criança, proposta de ensino nas escolas. Isso está acontecendo mundialmente. Isso não tem volta. Mas o que isso tem a ver com o título da nossa reflexão? Os dias de Ló. Por que dias de Ló? Os dias de Ló são descritos por Jesus. Jesus está falando da volta dele. E em Lucas, no capítulo 17, versículos 26 a 30, é Jesus, porque tem gente que diz, não, Jesus não falou sobre isso. É Jesus que está dizendo, e presta atenção no que ele diz. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu
nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Sodoma é mito. Jesus diz para Cafarnaum, uma cidade da época dele, comprovada hoje, que se os milagres que foram feitos na cidade de Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma, a cidade teria sido poupada. Então não é mito, é uma cidade, um fato. Jesus está tratando Sodoma como um fato. Jesus diz também nos dias de Noé. Jesus está falando de algo literal, não é um mito. E o que acontecia nos dias de Noé? Deus viu que a perversidade humana tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente e sempre para o mal, e Deus destrói a humanidade daquela época. Ele manda o dilúvio, Deus mandou um dilúvio universal. Mas Jesus também diz nos dias de Ló, e que ele, Jesus, destruiu com fogo. Mas espera aí, não foi Deus? Jesus é quem? Deus mandou fogo e destruiu Sodoma e Gomorra. O que o texto também diz? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Noé pregou por 100 anos, ninguém creu. Ló era um homem justo naquele meio, não importa. As pessoas viviam afundadas no pecado e absolutamente despreocupadas. Jesus disse que quando ele voltar vai ser assim. Mas como era nos dias de Ló? Ló morava numa cidade chamada Sodoma. Ele não deveria ter ido para lá. A palavra diz como era Sodoma. Gênesis 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Qual a perversão pecaminosa? Dentre as principais, aqui está descrita em Gênesis 19:5. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora, a nós, para que tenhamos relações com eles, ou em outra versão, para que os usemos como mulheres. O que está acontecendo? Ló está naquela cidade, ele recebe 2 anjos como homens naquela cidade, e os recebe em sua casa. E a hora que eles chegam àquela cidade tão pervertida sexualmente, aqueles homens querem abusar daqueles 2, a população, os homens da cidade queriam abusar daqueles 2 anjos que estavam como homens para Ló. E eles pedem para eles trazê-lo para fora, para que eles usassem deles como mulheres. Ló temia a Deus, não devia, mas morava na cidade. E a perversão era que aqueles homens queriam ter relacionamento sexual com outros homens. Judas, no Novo Testamento, vai descrever isso. Judas capítulo 1, o único capítulo que tem, versículo 7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, ou seguindo após outra carne, homens com homens, mulheres com mulheres. Essa é a realidade dos dias de Ló. A cidade de Sodoma e de Gomorra estavam afundadas no pecado, na imoralidade sexual, no homossexualismo. Eram relações e são relações, de acordo com a Escritura, antinaturais, como Judas diz e como Paulo disse em Romanos. Isso era nos dias de Ló, mas e hoje? Essa é uma foto da parada gay nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos oficializaram o casamento homossexual em todos os seus 50 estados. Não precisa saber inglês para saber o que está escrito aí. O quarto ponto que eu queria tratar com vocês. Diante disso, diante dessa realidade, qual deve ser a postura daqueles que creem em Cristo?
dos que verdadeiramente creem em Cristo. Por que dos que verdadeiramente creem em Cristo? Porque diante da pressão do mundo para que aceitemos o antinatural, muitos têm apostatado da fé. Há igrejas em todo o mundo, igrejas, entre aspas, em todo o mundo, aceitando o homossexualismo como algo normal. Nós temos que rever o que Deus disse. Nós temos que reconsiderar como Deus criou. Essas denominações que tiveram origem na Europa, que e aqui no Brasil não tem rompido com elas, mas a influência tem acontecido, e aqui tem várias notícias. A igreja anglicana, em 2013, causa polêmica ao estudar a cerimônia do casamento gay. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, em 2015, rompeu e houve um racha, porque eles estão celebrando casamentos de homossexuais. A igreja presbiteriana americana, de onde vem a igreja presbiteriana do Brasil, que rompeu com a igreja americana. No Brasil existe a igreja cristã contemporânea que inaugurou um templo muito grande no Rio de Janeiro. Uma igreja batista em Maceió decidiu batizar homossexuais. A convenção excluiu. A igreja luterana norueguesa permitirá casamento gay. E a igreja anglicana, que estava pensando, agora adotou, 2 anos depois. O que isso mostra, irmãos? Mostra que vai chegar para todo mundo. Isso sem contar em pastores e líderes indecisos, entre aspas. Indecisos agora. Que aceitam. Um famoso e conhecido pastor da internet disse que se chegar um casal homossexual com uma criança adotada, ele vai ensinar o casal homossexual nos princípios da palavra de como educar uma criança. Há alguns dizendo que não, hoje está provado que nasce o homossexual, o gene homossexual. Não nasce porque Deus criou o homem e mulher. E qual a justificativa para isso? A tolerância e o amor. Judas trata do pecado, da perversão sexual, antes do que nós acabamos de ver. Lembra que ele falou de Sodoma e Gomorra? Nos versículos 3 e 4, olha o que Judas está dizendo para a igreja. Amados, ele está falando obviamente para a igreja, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por toda, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. No meio de quem? No meio da igreja. Estes homens são ímpios e eles transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Judas quer falar do Evangelho. Irmãos, eu estou muito ansioso para falar do Evangelho, mas eu preciso alertar vocês. Eu tenho uma preocupação, porque há falsos cristãos no meio da igreja, falsos mestres, que dizem que creem em Cristo, e eles são astutos, eles entram dissimuladamente, o discurso deles é atrativo, o discurso deles é segundo a nossa tendência para o pecado, e eles dizem, é a graça, e eles transformam a graça em autorização para o pecado, sendo que a graça de Deus mandou Cristo para morrer por causa de pecados.
eles transtornam a graça de Deus, outra versão diz. E eles falam que a graça é uma autorização para você viver no pecado. E o apóstolo Pedro, o que tem a dizer para nós, igreja? Não é Judas, não é Paulo, não é Moisés, não é Pedro. Foram homens inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus, então é Deus falando. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 7. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, infamado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O que Pedro está dizendo? Se Deus não deixou de condenar essas realidades, porque não houve arrependimento, Ele não vai fazer diferente agora. Paulo, Judas e Pedro escrevem o que Deus quer que eu e vocês ouçamos. Mas Deus não é amor, Ele é amor, mas Ele é justo e santo. E Ele mostra o amor dEle dando Cristo, para que na justiça de Cristo na cruz, eu e vocês que somos pecadores, pudéssemos ter acesso a Ele. Agora, se nós negarmos a Cristo, nós continuamos debaixo da justiça e vamos ser condenados justamente pelos nossos pecados. Se Deus não condenou os anjos, que anjos? Os anjos que se rebelaram após a criação e que têm o inferno preparado para eles. Que Deus não condenou, que condenou a humanidade no dilúvio, onde Noé ficou pregando, pregoeiro da justiça, arrependam-se, e eles continuaram vivendo nos seus pecados. Quando Abraão pede por Sodoma, Senhor, se tiver 50 pessoas lá, livre, até 10, não tinha, não quiseram, não se arrependeram, e Deus condena, e é Deus que manda fogo do céu. Mas esse Deus não é popular hoje, mas é o Deus da Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Esses casos foram colocados como exemplo para aqueles que vivem na prática do pecado. Ou seja, arrependa-se. Arrependa-se. O que nós cristãos vamos fazer? O ativismo homossexual tem rotulado a igreja de intolerante e homofóbica. E diz que nós estamos promulgando o ódio. É claro que alguns, a maneira como vão tratar, sim. Mas se o meu filho sair correndo daqui, da porta, e vier um carro que vai arrebentar com ele, e eu não alertá-lo, isso não é amor. Eu estou tendo ódio? Deus deixou pelo exemplo daqueles que vivem em impiedade. E trazendo não só para o pecado do homossexualismo, para os mentirosos, para aqueles que vivem, entre aspas, na igreja e vivem na prática dos seus pecados e não se arrependem. Você viu que a lista lá, ela inclui vários outros. Eu queria terminar com 4 aplicações. Primeiro que, se você é adulto e vive na prática homossexual, ou se é transgênero, a Bíblia diz claramente que isso é pecado. Não importam as razões que levaram você a cometer esses pecados. E nós não estamos dizendo que seja algo fácil e simples, não é. Talvez houve ausência dos pais, talvez houve abuso de família,
violência, orientações erradas. A mídia está dizendo que é assim, não é assim. Assim como não importam as razões que me levaram aos meus pecados, como imoralidade sexual em outra área, e que eu tentei me justificar, mas não tinha como, porque a palavra de Deus estava mostrando que eu era um pecador. Assim, aqueles que vivem nessas práticas também estão sendo confrontados pela palavra e com a oportunidade de se arrependerem e entregarem suas vidas para Cristo. É triste, mas assim como muitos mentirosos ouvem que a sua prática da mentira é pecado e não abandonam os seus pecados, muitos adúlteros, muitos maldizentes, muitos homossexuais vão continuar. Mas a palavra é lançada na esperança de que o Espírito Santo, que é quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Eu não queria abandonar os meus pecados. Mas quando eu ouvi da palavra, o Espírito Santo tratou comigo e me conduziu ao chão e clamar misericórdia e olhar para Cristo, não importando quantos pecados eu tivesse cometido, qual a intensidade deles. Quando eu olho para Cristo e vejo o que Cristo fez por amor e de graça, Ele me perdoa totalmente, não importa o que eu tenha feito. E isso é para aqueles homossexuais que vivem na prática do homossexualismo, para que se arrependam e recebam a Cristo. Quando recusamos a reconhecer os nossos pecados, chamando o mal de bem e o bem de mal, como Isaías diz, nós estamos dizendo não para Deus. Por isso, ao ouvir a verdade, arrependa-se e receba a Cristo. Ele pode transformar qualquer um. Ele transforma assassinos, como Paulo, em homens santos. Mentirosos, como eu e como vocês que creram. Ladrões, roubadores, adúlteros, Ele nos transforma. Mentira e homossexualismo são pecados à luz da Escritura. O que precisa acontecer? Você chegar diante de Deus e falar: meu Deus, é verdade, a sua palavra diz que a minha prática, seja ela qual for descrita naquela relação, é pecado, e eu reconheço que eu sou um pecador, e que eu amo meu pecado, mas eu quero te pedir que tenha misericórdia de mim, que me perdoe dos meus pecados. Isso é Deus tratando. E aí Deus vai mostrar: se você receber o meu filho, o que ele fez lá na cruz, por pecadores, o receber por fé, Ele perdoa você dos seus pecados. Ele perdoa totalmente por sua graça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. É necessário que você se arrependa e creia em Cristo. Confesse e receba a Cristo, o que Ele fez por amor e de graça. A segunda aplicação é: se você que é pai ou mãe de filhos pequenos, a Bíblia diz que nós recebemos uma herança. Nós devemos ensinar os nossos filhos como Deus os criou. Deus não fez nada errado. Nós devemos amá-los, devemos andar com eles, devemos corrigi-los, devemos ensinar os nossos meninos a serem homens e as nossas meninas a serem mulheres. E isso passa pelo caminho, ensinar no caminho que é Cristo. Como a Márcia orou aqui no início, o caminho é Cristo, ensiná-los no caminho. Não dê ouvidos às mentiras desse mundo. Nós não podemos dar. Por amor ao nosso Deus e por amor aos nossos filhos.
A terceira implicação é que se você crê em Cristo, e eu e vocês cremos em Cristo, nós devemos entender que isso é uma guerra espiritual. Nós somos chamados para amar as pessoas que nos amaldiçoam. Jesus falou assim: amem os seus inimigos. Amar não significa concordar com o pecado, é dizer a verdade. E mesmo que a pessoa rejeite, é continuar amando. Amor e verdade andam juntos. Mas para eu e vocês estarmos prontos, nós devemos andar em espírito, com as armas da nossa milícia que não são carnais. Não, nós não temos uma luta contra um grupo A, B ou C. Há uma realidade espiritual por trás disso. E se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos sucumbir. A outra é que se você crê em Cristo, não se deixe enganar pelos libertinos, falsos mestres, que estão dizendo que o amor aceita tudo. O amor aceita pecadores desgraçados como eu. Mas esse amor transforma pecadores pela graça de Deus. Esse amor santifica, esse amor dá nojo pelo pecado. E amor ao Senhor. Mediante lutas, e às vezes derrotas, sim. Mas na certeza de que em Cristo não há mais condenação. De que em Cristo nós somos perdoados. Mas só em Cristo. E o terceiro ponto para você que é cristão. Irmãos, nós não fazemos a menor ideia do que está acontecendo. Nós devemos estar preparados. Isso vai chegar na igreja. Há irmãos sendo perseguidos nos Estados Unidos por causa disso hoje, pregadores do Evangelho. Eu acabei de ouvir agora à tarde, antes de vir para cá, de um pastor que chama-se Irving Lutzer, um homem de Deus, de que mudanças na lei dos Estados Unidos, que se um lugar celebra um casamento heterossexual, ele vai ter que celebrar um casamento homossexual. Se não fizer, vai ter lei contra. O lugar, nós sabemos que a igreja são as pessoas, mas o lugar é onde as pessoas se reúnem, a igreja. E o quarto ponto, lembremos do que Jesus disse. Quando os dias de Ló chegassem, ele estaria voltando. Jesus disse ali em Lucas mesmo: quando ouvirem essas coisas, elas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós precisamos andar em Cristo, em comunhão com Ele, buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a perseverar até o fim, como o Senhor Jesus disse. Pai, nós queremos te pedir no nome de Jesus, que a tua palavra, por mais dura que às vezes possa ser para o nosso entendimento pequeno, ela é a verdade. E é a tua palavra que é a verdade que liberta, que é Cristo. Por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, que trata com pecadores aqui hoje, que revele a eles a necessidade que eles têm de Cristo, de se arrependerem, crerem em Cristo, no que Ele fez lá na cruz, levando o nosso pecado no seu corpo santo sem pecado, no seu sangue nos purificando de todos os nossos pecados e nos dando uma nova vida na sua ressurreição. Revela essa verdade para aqueles que estão aqui e que até têm vindo aqui, mas não têm essa revelação. Por misericórdia, revela. E para nós que pela tua graça um dia cremos, nos ajude a ser sal e ser luz, nos capacite a perseverar por amor ao Senhor. Leva-nos pelo teu Santo Espírito a te buscar mais e mais, para estarmos fortalecidos para a sua honra e para a sua glória, assim como há hoje tantos irmãos sofrendo. Por amor a ti, nos capacita, Senhor, a honrar o seu nome, proclamar a verdade,
a verdade do Evangelho, de Cristo e este crucificado. Nós oramos a Ti, Pai, em nome dEle. Amém.